Livro das Revelações, amém? Apocalipse, glória a Deus, capítulo de número 3, glória a Deus, ficou meio, aleluia. Apocalipse, capítulo de número 3, enquanto você procura, eu quero dirigir uma oração ao Senhor, sabendo que Ele tem o melhor para nós. Então, se você já achou, feche seus olhos, coloque seu coração diante do Senhor e vamos orar. Querido Deus, nós queremos Te agradecer, ó Deus, por mais uma oportunidade de estarmos na Tua santa presença, de ouvirmos os louvores e de poder adorar a Ti, Senhor, com o que temos e o que somos. Neste momento temos a oportunidade de ouvir uma palavra, por isso, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para Ti, Senhor, que Tu venha manifestar-te, segundo a Tua boa vontade, sobre a vida da Tua igreja, conforme aquilo que Tu já tem proposto em Teu coração, Senhor, que os corações estejam abertos, que todo olhar, Senhor, esteja fito em Ti, para a glória e louvor do Teu nome, Senhor. Nos dirige e fala conosco, em nome de Jesus, amém e glória a Deus. Todos acharam? Apocalipse, capítulo de número 3, e o versículo número 7, amém? Diz assim a palavra do Senhor: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e que ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar aos teus pés, e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra da minha perseverança. Também eu te guardarei na hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu nome. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Aleluia. Palavra que nós bem conhecemos, do apóstolo João, escrevendo a carta às igrejas da Ásia Menor. Eu observando a história do apóstolo João, ou na sua vida enquanto discípulo, enquanto seguidor de Jesus, nós vemos histórias maravilhosas a respeito da vida de João, alguns episódios marcantes, mas nada comparado à última experiência de vida do apóstolo João. A gente observa lá no capítulo de número 1 do Apocalipse, o versículo 9, ele iniciando a carta, então ele diz assim: irmão, eu João, irmão vosso, e companheiro, diga assim com seu irmão, companheiro, na tribulação. Na verdade, na tribulação nós não temos muitos companheiros, né? Nós não temos muitas pessoas que nos acompanham.
Mas ele diz assim: eu, João, irmão vosso, e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. E aí ele diz em Jesus: achei-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. O apóstolo João, por muitas situações, ele acredito que se colocou em perigo, mas nessa última situação em que ele é lançado na ilha de Patmos, para que ele possa cumprir uma pena que provavelmente seria perpétua, embora muitos dizem que o apóstolo João foi lançado ali para morrer, Deus tem os seus propósitos nas nossas vidas. Embora algumas pessoas tivessem o propósito de que ele morresse cumprindo aquela pena, Deus acrescentou aos seus últimos dias de vida revelações maravilhosas a que nenhum homem pudesse conter aquelas palavras que foram ditas a João. Quando ele diz a igreja, através da sua carta, ainda no versículo 11 do capítulo 1, ele diz: quando ele diz, se acha em espírito, e ele ouve uma voz, e quando ele olha para a voz que falou com ele, para ver quem dizia com ele, quem falava com ele, ele disse, ele ouviu e disse: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Aleluia. Quando João é lançado naquela ilha, lá em Patmos, que é uma pequena ilha na costa da Ásia, que também contém uma colônia prisional romana para presos de grande, que são muito perigosos, né? A ordem do povo. Ele já é lançado ali para ser esquecido. Na verdade, João, ele é lançado naquela ilha para que ninguém mais pudesse vê-lo, ou para que ninguém mais pudesse ter contato com ele. Aleluia. Mas nós entendemos e vemos que quando Deus tem um propósito na vida do crente, do homem e da mulher, Ele nos encontra onde quer que nós estejamos. Embora as circunstâncias e as dificuldades nos mandem para bem longe ou para lugares longínquos, Deus nos encontra, e Ele não só nos encontra, mas Ele também faz com que muitas pessoas ouçam aquilo que nós temos para dizer aos corações dela. Aleluia. De repente, quando o João foi lançado ali, alguém pode falar: agora eu quero ver ele falar com a igreja, agora eu quero ver ele se comunicar com alguém, né? Agora eu quero ver ele sair dali, agora eu quero ver isso, eu quero ver aquilo. E aí ele diz: eu olhei para trás para ver quem falava comigo, ou de onde vinha aquele som. E aí o que o Senhor diz: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. Quando as situações ou quando as circunstâncias diziam que João ia morrer, Deus começa a revelar uma nova história na vida de João. Quando as circunstâncias parecem que vão por fim a nossa vida, Deus começa a revelar as coisas novas para nós. Diga ao seu irmão assim: você não vai morrer, você vai escrever. Aleluia. Quando João pensava que ele ia morrer, de repente ele senta ali, mas alguém fala com ele. Então o anjo que fala com ele diz: o que tu vês, escreve, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você não vai morrer, a sua história não vai acabar, mas você vai escrever muita coisa ainda. Louvado seja o nome do Senhor. João, durante toda a sua história, às vezes nós pensamos que passamos por tudo. Todas as coisas que nós passamos trazem algumas marcas em nossas vidas, mas por mais sobrenatural fossem as experiências de João, por mais que ele tivesse visto Jesus fazer alguma coisa, jamais ele poderia imaginar o que Deus tinha preparado
para a vida dele nesse tempo da vida de João. Chega um momento da nossa vida que a gente pensa que a gente não vai viver mais nada, e Deus diz: agora você não vai morrer, você vai escrever. Mas eu não tenho que escrever. Não? Então só observa o que eu vou fazer na sua vida. Aleluia. Quando João é lançado na ilha, então a gente vê que aparentemente se acaba as esperanças, até porque era o último apóstolo que ainda estava vivo, mas então agora ele fica incomunicável. Aleluia. De repente surge no coração da igreja um desespero, surge um medo, ou aleluia, porque eles estavam vivendo em um período de perseguição, estavam sendo perseguidos, estavam sendo espalhados, e João agora também some, sendo aprisionado, e de repente alguém pode pensar, então é o fim daquilo que Jesus iniciou. Quando todo mundo pensava que João havia sumido e morrido, ele reaparece com provas infalíveis de que a nossa esperança não morreu, mas está viva, e está mais viva do que você pode imaginar. Quando todos pensavam que ele havia morrido, ele não tinha morrido. Mas melhor ainda, a boa notícia não era só essa. A boa notícia era que João não morreu. E que mais? Ele estava vendo o mestre. E que mais? O mestre estava vivo, estava dando ordenanças, e melhor, ele já estava preparando algo muito superior a tudo que eles estavam vivendo. Quando todos imaginavam que João já tinha partido, ele volta com muito mais esperança do que antes. Quando nós muitas vezes somos encurralados, somos lançados de um lado por outro pelas circunstâncias da nossa vida, quando nós imaginamos que não vai dar mais, Deus, ele começa, ou ele consegue tirar coisa nova do meio da nossa dificuldade, e ao invés de nós não voltarmos mais, nós voltamos, mas nós voltamos com muito mais esperança do que saímos. Aleluia. Então João, ele reaparece, e aí ele começa a enxergar as coisas, ele começa a escrever. Então ele vai escrevendo cartas às igrejas. Deus tinha uma preocupação especial com essas pessoas, e ele tinha uma mensagem, ao contrário de que muitas pessoas imaginam, né? Porque às vezes a gente pensa, porque alguém está em dificuldade, a gente tem que ir lá e falar coisas bonitinhas para ela, né? Mas Deus, ele vai lá direto no problema. Deus não quer falar coisa bonita para você, ele quer te dar remédio, e às vezes o remédio é pior do que a doença. Mais cura, mais sara, mais liberta, transforma e dá vida. Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que quando João olha e ele vê que o que sai da boca daquele homem é uma espada aguda, a espada não traz uma boa lembrança, mas é aquilo que ele tinha para aquelas igrejas. Então no versículo 7 do capítulo 3, ele se apresenta, aleluia, ao anjo da igreja, ao anjo da igreja em Filadélfia: escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, aquele que abre e ninguém fechará, e fecha e ninguém abrirá. E aí ele chega para a igreja e diz: eu conheço as tuas obras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor nos conhece, Ele conhece as tuas obras, Ele conhece as minhas obras, ou melhor, o Senhor conhece os que são seus. Ele sabe onde eles estão, e Ele sabe o que está fazendo. Não pense que por um período de tempo em que a igreja passa por uma dificuldade, que acabou o cuidado de Deus. Quando João, por um período de momento, se afasta para estar em Pátimos, ou é lançado na ilha de Pátimos, de repente se silencia a voz dos últimos homens que tinha andado com Jesus, mas logo depois ele manda e envia novas recomendações da parte de Deus.
E ele diz: conheço as tuas obras, e eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém fechará, e se ele fechar, ninguém abrirá, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Deus, Ele coloca diante da igreja: eu te conheço, eu sei que você tem pouca força, mas eu também sei que tu não negou o meu nome. Existem pessoas que se entregam em meio às dificuldades. Existem pessoas e cristãos que vão vivendo como se estivessem vivendo seus últimos momentos. E quando eu estava lendo isso aqui, eu podia observar tudo aquilo que João estava vendo no Apocalipse de uma forma geral, que ele estava vivendo mais intensamente todos os últimos momentos da sua vida do que todo o início da sua carreira. Às vezes nós deixamos as nossas forças em momentos que não precisam, para de repente, nos momentos em que nós precisamos ter força, nós não temos mais. Mas João, já na sua idade avançada, viveu intensamente tudo aquilo que Deus tinha mandado para ele, principalmente nos últimos dias da sua vida. Aquilo que nós pensamos que vai nos matar, vai nos trazer muito mais vida do que você imagina, muito mais força, muito mais graça e muito mais testemunho da parte das pessoas, por conta daquilo que elas veem em nós. De repente chega a carta e a igreja fala: mas João não morreu? João não morreu, mas ele está preso. Está preso, mas Jesus esteve com ele naquela prisão. E outra, mandou uma carta para vocês. Versículo 8: conheço as tuas obras, e que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Mais uma vez eu quero dizer: João, você não vai morrer, você vai escrever. Você não vai morrer, mas eu tenho muita coisa para mostrar para você. O Senhor conhece aqueles que são seus. Deus te conhece. Deus conhece o teu endereço. Deus sabe onde você mora. Deus sabe onde você está, não só fisicamente, mas espiritualmente também. E Ele sabe também o que você está fazendo. Se você conhece bem esse Deus, você sabe que em nenhum momento Ele te deixou sozinho, mas Ele já tem preparado. A gente diz assim: Deus está escrevendo a minha história. Deus não está escrevendo a minha história. Não, pastor, Ele já escreveu. Você que não sabe o desenrolar, mas Ele já escreveu. A Bíblia diz lá no Salmo 139 que todos os dias da minha vida estava escrito num livro, antes mesmo de eu existir, diz o salmista. E aí nós podemos pensar: mas como Deus pode fazer isso? Ele pode, Ele é Deus. Ele diz que está, está. E como que eu não sei? Calma e descanse. Ele vai te revelar aos pouquinhos. De repente, se Ele fala para João tudo aquilo que ele ia passar, com certeza não conseguiria chegar até o exato momento das revelações do Apocalipse. Mas quando ele vai vivendo aos pouquinhos, Deus vai revelando tudo aquilo que ele precisa passar diante da presença dele. O Senhor nos conhece, conhece os que são seus. Versículo 9: eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, que, aleluia, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés, e conhecer que eu te amei. Deus não precisa provar nada para ninguém, não. Diga ao seu irmão: nem eu. Mas as pessoas precisam saber que nós somos amados dele. E João, muito mais que ninguém,
tinha prioridade para dizer. Era o discípulo que reclinava a cabeça no peito do mestre, ou aquele que se achegava a Jesus, aquele que estava próximo. E ele diz: eis que farei aqueles que se dizem não são, e eles vão chegar até você, e eles vão saber que eu te amei. Deus só dá remédio para aqueles que Ele ama. Deus só trata com quem Ele ama, porque quem não fala mais, Ele não liga. Mas quando Deus repreende, Ele mostra que Ele nos ama, que Ele cuida de nós, e que Ele permanece rigorosamente no controle de todas as coisas. Versículo, aleluia, versículo 9, Ele prova a sua fidelidade e compromisso conosco. Deus tem compromisso com seus filhos. Por isso Ele diz, e vou, do versículo 9, e vi prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Versículo 10, porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Deus, Ele nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Existem dificuldades que nós passamos que nós não percebemos que ela passa. Por quê? Porque Deus está nos guardando. Existem coisas que nós não vemos, porque Deus nos priva de ver algumas coisas, para que a gente não se assuste. A Bíblia diz que quando Moisés tirou o povo do Egito, ele levou por um outro caminho que o povo não conhecia, porque se ele soubesse todo o caminho que eles iam, todas as dificuldades que eles iam enfrentar, poderia acontecer duas coisas: eles poderiam se negar a ir, porque eles sabiam das dificuldades, e outra, eles poderiam ir, mas eles poderiam voltar, porque eles sabiam o caminho. Deus te leva por um caminho que você não conhece, mas para andar numa história que Ele já escreveu para a tua vida. Não precisa se preocupar, porque vai dar certo. Ele estava dizendo: João, você está aí, mas eu vou te mostrar coisas que vai valer muito mais a pena de que toda essa vida que você viveu aqui, porque aquilo que eu já escrevi a teu respeito vai dar certo. Diga lá para a igreja que está esperando: continua firme, continua buscando, porque eu já escrevi. Não se preocupe, aleluia, eu te amei, eu tenho o meu compromisso, o compromisso de Deus ainda está mantido. E aí ele só diz para a igreja: permanece firme, ou guarda aquilo que você já recebeu, guarda o que tens, para que ninguém tome, porque alguém pode tomar, mas ele está dizendo: guarda o que tens, porque aquilo que eu já escrevi vai dar certo. A história está terminada, tá? Sim, está terminada. E o que eu posso fazer? Permaneça caminhando diante daquilo que eu tenho escrito para a sua vida. Aleluia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Deus vai nos guardar. Quantos têm sido guardados por Deus? Quantos têm sido protegidos por Deus? Muitas vezes a gente vê as coisas acontecendo, né? E o Salmo 91, verso 7, se eu não me engano, diz muita verdade quando diz que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso é verdade, pastor? É verdade, se cumpre na sua vida e se cumpre na minha vida todos os dias. Ele nos guarda e nos livra das mãos do inimigo, nos guarda das dificuldades. Aí a gente às vezes se desespera e diz: mas existem coisas que estão acontecendo com todo mundo, mas Deus falou que vai me guardar. Uma coisa muito interessante, quando eu vejo aqueles jovens na fornalha, eles dizem, quando o rei disse: é verdade que vocês não se prostraram na minha estátua? É verdade, e é de propósito. E acredito que isso é de propósito, que eu não me prostrei. Não, e não precisa nem perder seu tempo. Se você quiser nos jogar lá, fica sabendo que Deus vai nos livrar, o que nós servimos. E se Ele não nos livrar, pode nos jogar também, porque nós não vamos adorar estátua, coisa nenhuma. Então quando Ele diz, a primeira parte, Ele diz: fica sabendo que nós não vamos adorar sua estátua, porque o Deus a qual nós servimos vai nos livrar. Diga para o seu irmão: isso é fé. E depois ele diz: e se Ele não livrar,
pode nos jogar lá, porque nós não vamos adorar a sua estátua. Diga ao seu irmão, isso é honrar a Deus. Existem coisas, ou existem momentos que a nossa fé vai embora, mas se você guardar a palavra da perseverança do Senhor, você vai honrar Ele em todos os momentos da sua vida. Aí alguém pode dizer, mas você foi pego pela crise, você foi pego pela dificuldade, o mundo foi pego pela dificuldade, e você também foi pego pela dificuldade. Então a gente pode dizer, fique sabendo que eu não vou adorar essa estátua. Pode me jogar lá, você pode morrer que nem todo mundo, pode, mas eu vou morrer honrando a Deus, a fé que Ele me deu. Louvado seja o nome do Senhor. Porque guardaste a palavra. Às vezes nós guardamos a palavra da perseverança. A fé pode até fugir, mas você guarda. Aquilo que está guardado, está guardado. E aí Deus diz, também eu te guardarei. Fala para o seu irmão, faz a sua parte, porque Deus já fez a dele. Eu não preciso, Deus não vai fazer se eu fizer, Ele já fez, mas você só vai ver se você fizer a sua. Faça a sua parte. Você guardou a palavra da perseverança, e eu te guardarei da provação que é de vir. Sobre quem? Sobre o mundo inteiro. O que virá sobre o mundo inteiro? Pode vir qualquer coisa, porque Deus vai me guardar, para experimentar os que habitam sobre a terra. Ele vai me guardar, Ele vai te guardar. Aliás, Ele já está te guardando. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, ou guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ele está dizendo, eu estou às portas. Jesus está mais próximo do que antes. A gente pode dizer, quando eu me converti, Jesus estava voltando, então Ele está mais perto agora. Ele está mais perto do que você imagina. Tem gente que já está indo encontrar com Jesus, né? Então Jesus já voltou para eles, e nós temos que guardar aquilo que nós temos. Se nós não estivermos preparados, nós seremos pegos de surpresa pelas circunstâncias da vida. Mas Ele já deixou um aviso à sua igreja: eis que venho sem demora. Guarda o que você tem. O que eu tenho? Bens materiais? Não, foi isso que Ele te deu. Guarda a palavra, guarda a fé, guarda a confiança, para que ninguém tome. Alguém pode tomar a tua coroa? Se alguém conseguir te roubar a fé, a esperança, te tirar do centro da vontade de Deus, com certeza ela não vai pegar a coroa para ela, mas você vai ficar sem a sua. Guarda o que tu tens, porque Ele vem sem demora, Ele está às portas. Se Jesus tivesse voltado, muitas pessoas estariam ou seriam pegas de surpresa, porque nós não nos preparamos para o pior. Embora nós somos muito otimistas, né? Então a gente se prepara sempre para o melhor, né? Amanhã vai melhorar, amanhã depois. A gente parece aquele homem que está juntando em celeiros, né? Hoje eu vou juntar, eu vou guardar aqui, vou guardar lá. E aí ele ouve uma voz e diz, louco, essa noite pedirão a tua alma. Para quem será? Né? Porque ele estava juntando. Muitas vezes nós vivemos assim, nós vamos dizer, amanhã vai ficar bom, e depois vai ser melhor ainda, e depois vai ser melhor. E aí às vezes nós somos pegos de surpresa pela circunstância. E o que nós temos guardado, ou o que nós temos preparado? Então Jesus, Ele dá um alerta: venho sem demora. Quando Jesus vier, vai acontecer duas coisas: vai acabar e vai começar. Vai acabar a esperança de quem não está aguardando nada, e vai começar uma nova vida para quem está esperando a vinda dEle. Glória a Deus. A igreja que o espera e o aguarda está preparada para viver algo muito melhor, não aqui, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Nós estamos nos preparando para estar com Ele. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, nós já morremos, nós não vivemos mais para nós mesmos.
Se nós comemos ou bebemos ou façamos qualquer outra coisa, façamos isso para o Senhor ou somos do Senhor. Quando nós entregamos a vida nas mãos dele, nós também assumimos o compromisso de viver para ele. E quando nós vivemos para ele, nada aqui mais importa, senão nos encontrarmos com ele e estar de uma vez por todas com o Senhor nos ares. Versículo 11: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Não perca aquilo que o Senhor já te deu. Guarde e persevere com aquilo que ele já colocou na sua vida. Versículo 12: ao vencedor, diga ao seu irmão, só quem vencer vai ganhar. Interessante que o cristão, ele não vence vivendo, ele vence morrendo. A nossa vitória é diferente da do mundo. Os heróis das histórias do mundo sempre vencem ou sempre vivem para contar a história. Nós não vivemos para contar a história, nós já vivemos a história que Jesus já escreveu para nós. Diga ao seu irmão, você está inserido na história. Você não precisa contar, você já faz parte dela. Você só precisa viver a história que ele já escreveu. Você não precisa criar nada novo, porque ele já fez. Você não precisa estar moldando nada novo, porque já está escrito a teu respeito. Aleluia. O que ele disse para João? O que tu vai ver, só escreve. O que você tem visto? O que você tem vivido? O que você tem ouvido na vida, das circunstâncias ou das dificuldades? Só escreve, porque Deus vai se encarregar de fazer dar certo a nossa história. Ao vencedor, ele diz: faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Conhecer a Jesus como ninguém conhece. Nós falamos de um Jesus que as pessoas ouvem falar e conhecem, mas nós teremos a oportunidade de conhecer ele da maneira que ninguém conhece. O apóstolo Paulo disse: agora nós vemos como que por espelho, mas vai chegar um dia que nós veremos face a face, assim como ele é, nós o veremos. O apóstolo Paulo diz também em uma das suas cartas que ele preferia estar com Cristo já de uma vez por todas. Então veja que o desejo de quem anda com ele é estar com ele, e o desejo de quem não anda com ele é viver a vida. Mas se você anda com Cristo, se você vive a história que o Senhor está escrevendo para a sua vida, nosso desejo é estar com ele todos os dias da nossa vida. O apóstolo Paulo fala: eu preferi estar com ele, que é incomparavelmente melhor. Mas eu sei que a igreja por enquanto precisa que eu esteja aqui, mas eu preferi estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele traz a esperança ao coração daquela igreja. Ele mostra que ele está mais vivo do que nunca. A nossa esperança não pode morrer. Nós devemos confortar e fortalecer os corações com essas palavras. Por mais difícil ou impossível seja a situação ou a dificuldade que estamos vivendo, o Senhor sempre tem algo melhor a nosso respeito. Aleluia. O melhor da nossa história já foi escrito. Já, pastor? Já. Você só não conhece. Você só não conhece o desenrolar da história. Mas Deus aos pouquinhos está te dando a conhecer
aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Então, quer conhecer a sua história? Permaneça firme, você vai conhecer. Às vezes a gente quer viver para contar, a nossa está sendo contada, então você precisa ficar só mantendo firme. Ou guarda o que tens. O que você tem? Eu tenho fé, eu tenho esperança, eu creio que o meu Redentor vai vir me buscar. Então guarda firme a tua confissão, guarda firme a tua fé, para que ninguém tome a tua coroa, porque a sua história o Senhor já escreveu, e aos poucos você está descobrindo. Às vezes parece que as coisas vão acontecendo, e a gente fala, eu não fiz nada para isso acontecer. Com certeza não, mas Deus está te fazendo participante daquilo que Ele está escrevendo. Quer viver a história de Deus? Permaneça firme, não desista, não deixe com que as circunstâncias tirem a sua esperança no Mestre que está acompanhando a tua história. Não deixe que as circunstâncias tirem as suas forças. Não deixe que o mundo apague aquilo que Cristo já acendeu dentro de você. Permaneça firme, permaneça de pé, e aí você vai conseguir enxergar a história que o Senhor já escreveu na sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 13: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando se esperava de que aquele homem tinha morrido, ele reapareceu, e reapareceu mais vivo que nunca, e reanimou a esperança que aquelas pessoas tinham nele, em Deus. A sua esperança não morreu, a sua esperança está firme e viva em Cristo, e Ele está se encarregando de contar a sua história. Quantos creem assim? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou encerrar aqui.